Boa noite, irmãos. Vamos meditar um pouquinho da palavra do Senhor nesse instante, né? Já meditamos hoje, né? Cada um de nós já, com certeza, já fez a sua meditação para o dia de hoje, né? Como fala no Salmo 1, né? Nós meditamos na palavra do Senhor, né? De dia e de noite. Então, nós vamos agora fazer mais uma meditação na palavra do Senhor. Né? Como já ouvimos até agora, do amor de Deus, descansando no poder de Deus, nós vamos nesse instante ler apenas 2 versículos, uma porção da palavra do Senhor, para que possamos meditar. E nós vamos meditar juntos. Quem quiser, tiver o desejo de interferir, pode interferir, porque eu não sou pregadora, nós vamos meditar juntos, tá bom? Então, o texto que nós vamos ler, Mateus 13, versículos apenas o 45 e 46. Mateus 13, 45 e 46. Diz assim, a minha versão diz assim: outro sim, ou também, né? Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Esse texto é uma parte, né, que começa desde o 44, falando das parábolas, o tesouro escondido e a pérola. Pegando apenas a parte da pérola, né, de grande valor. Esses 2 versículos, né, Jesus falando para aquele povo e para os seus discípulos, falando através de parábolas. Então, ele falava através de parábolas. Ele, né, fazia de forma que, se ele fosse falar para dona de casa, ele falava em fermento, fosse falar para pescadores, ele falava de peixes, rede, e falando com negociantes, ele falava de compra e venda. Né? Se ele fosse falar para agricultores, ele falava de semente, falava de boa terra, né, de terra com pedras ou adubada. Então, ele sempre, né, buscava meios de contextualizar e fazer um paralelo entre aquilo que ele queria transmitir. Então, aqui ele estava fazendo, né, falando a negociantes, e ele aqui diz, né, que o reino do céu é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas, que ia em busca de boas pérolas. E, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a encontrou. Então, nesse texto, né, estudando um pouquinho sobre pérolas, então, vi que pérolas eram objetos de muito valor, como é até hoje, mas na época era muito mais. Porque hoje existem meios de produzir pérolas, né, produz essas pérolas, faz o cultivo de ostras e faz essa produção, né, para cultivo dessas pérolas. Na época não, na época só ia mesmo no fundo do mar para pegar essas ostras para retirar as pérolas. E também, por ser coisa muito rara, é que essas ostras, nem todas as ostras produzem pérolas. Para produzir pérolas, elas teriam que receber, como tem que receber corpo estranho, uma areia, um micro-organismo, para que essas ostras lancem sobre elas uma substância que elas produzem como um meio de autodefesa. E aí essas pérolas vão sendo formadas ao longo de anos. Leva muito tempo para formar essas pérolas nas ostras. E, além disso, além dessas ostras produzirem as pérolas, elas também, nem todas são perfeitas.
Então, aquela entre muitas que produzem, uma ou outra que venha a ser perfeita. Então, a busca por uma pérola perfeita era assim, muito exaustiva, havia muita ansiedade e uma busca mesmo em cima dessa pérola perfeita. E as pessoas iam, né, os mergulhadores iam no fundo do mar, e na época era um mar vermelho. Esses mergulhos que eles faziam para o fundo do mar, eles iam e pegavam essas ostras e retiravam. E cada ostra que abria para ver se tinha pérola perfeita, era de muita expectativa. E à medida que eles iam colhendo extraindo essas pérolas, essas pedras iam juntando, e ao olho de quem estava ali vendo, quem não era assim muito estudioso, só estava colhendo, achava que era perfeita. Mas ao olho daquele aquele do entendido do assunto, sabia que tinha uma imperfeição ou outra. Às vezes era áspera, às vezes não era totalmente redondinha, às vezes não era daquela cor que, né, o comércio queria. Então, havia-se muita expectativa no encontro dessa pérola perfeita. E aí Jesus, né, vendo aquilo tudo ali, ele, né, falou que o reino de Deus também é assim. Né? O reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e a comprou. E nós, né, né, comparando aqui ao negociante, deixa eu setar meus papéis aqui. Ao negociante, nós temos em nosso poder muitas pérolas, e aos nossos olhos nós achamos que essas pérolas são perfeitas, às vezes achamos que até é melhor do que a do nosso irmão, mas aos olhos do nosso Senhor são imperfeitas, são ásperas. Muitas vezes nós, né, falamos áspero com o irmão, são, né, o nosso eu que fica, né, achando que somos, né, falamos melhor ou estudamos melhor. E também a nossa vida, né, o nosso próprio eu, que eu já falei, a nossa família, o nosso trabalho. Nós dedicamos muito mais tempo no nosso trabalho. A nossa vida é a vida toda em trabalho. E já na obra do Senhor é quando sobra tempo. E era para ser o contrário. Então, nós achamos que aquilo que nós fazemos ao longo do tempo, nós vamos formando pérolas no nosso ser e achamos que essas pérolas são perfeitas. Mas aos olhos do nosso Senhor, elas são imperfeitas e bastante imperfeitas. E quando nós reconhecemos que essas pérolas que nós temos são imperfeitas, nós deixamos todo o nosso eu, deixamos todo o nosso, né, nos esvaziamos e deixamos, podemos dizer aqui, né, podemos trocar todas essas pérolas pela pérola perfeita, pela pérola de maior valor, que é o Senhor Jesus, que é a salvação em Senhor Jesus. Aí sim nós tornamos perfeitos diante do Senhor. E eu gostaria também de agradecer aqui, né, aproveitar a oportunidade de estar aqui à frente e dizer que essa igreja está no meu coração. Eu amo essa igreja, porque foi através dela, através desta congregação aqui reunida, é que eu encontrei essa pérola de grande valor, que é Jesus Cristo, que é a salvação em Jesus Cristo. E a cada dia eu vou, né, sempre pensando, que pérola que estou tentando formar no meu ser, que não é perfeita, que eu preciso, né, substituir pela pérola perfeita que é Jesus Cristo. Essa pérola perfeita, você vai, né, deixar de querer formar essas pérolas no nosso ser, ter poder sobre pérolas que nós mesmos formamos, eu creio que é só no céu, né, que a gente vai conseguir
deixar de querer construir nossas próprias pérolas. E eu gostaria de contar uma história, no domingo, acho que foi domingo que eu ouvi uma história, estava lá embaixo, ouvi a história e gostei da história, e aí eu gostaria de contar uma história aqui também. Havia, né, uma família que era assim, gerações e gerações, que eram mergulhadores, e eles, né, a profissão deles era ir em busca de pérolas. E aí eles, né, mergulhavam e pegavam ostras, e para extrair dessas ostras, lembrando que essas ostras, elas são mortas para retirar essas pérolas, tá? E as pérolas também, não é como o ouro, outros, né, podemos dizer, que são feitos de joias, que são assim lapidadas, nem trabalhadas. As pérolas, elas já são prontas, né? No Japão tem lugar que a pessoa compra a sua pérola ali, tirando na própria ostra, ela que escolhe. Então, essa família, que era mergulhadores, eles mergulhavam e colhiam essas pérolas. Mas aí, depois, né, anos fazendo, gerações fazendo esse trabalho, dos filhos que também mergulhava, ele mergulhou e encontrou muitas ostras. E aí ele ficou empolgado e ficou muito tempo no fundo do mar colhendo essas ostras, e ali mesmo ele queria escolher uma pérola perfeita ali. E por ele ficar tempo demais no fundo do mar, por conta que, além do oxigênio que a pessoa precisa, existe também uma pressão muito grande, né, no fundo do mar. A água exerce muito peso, muita pressão sobre a pessoa. E aí ele não resistiu e morreu. Ele ficou tempo demais e morreu. Mas aí ele trouxe consigo uma pérola, e ali ele encontrou uma pérola de grande valor. Ele morreu, mas ele trouxe essa pérola de grande valor. E aí a família dele, os pais, guardaram essa pérola por muitos anos. Né, falando aqui também um pouquinho sobre o tesouro escondido, eles pegavam esses tesouros e escondiam, enterravam, para que tropas, ladrões não roubassem, porque não tinha, né, segurança, né, em cofres de segurança, banco para guardar joias. Então eles enterravam, escondiam. E essa família guardou essa pérola por muitos anos. E depois, quando eles foram para os Estados Unidos, lá surgiu a Segunda Guerra Mundial. E eles ficaram presos em campo de concentração até que a guerra terminasse. E quando eles foram soltos, aí eles pensaram, agora é hora de vender a pérola de grande valor, essa pérola, né, perfeita. E aí encontraram, né, avaliaram e encontraram quem queria, porque sempre tinha muitas pessoas que tinham muitas pérolas, e eles vendiam tudo que tinha, e geralmente tudo que eles tinham eram muitas outras pérolas, só que essas outras pérolas eram pérolas imperfeitas, e mais algum outro tesouro que eles tinham e colocavam também junto, mas geralmente eram outras pérolas também. E aí encontrou a pessoa interessada. E quando essa pessoa chegou, e eles viajavam distâncias muito longas atrás dessa pérola perfeita. Não era assim pertinho de uma porta para outra, viajava longa distância. E aí no dia que chegou o comprador nessa casa, aí o pai da família, né, o chefe de família, falou para aquele comprador que ele não ia vender, que ele tinha mudado de opinião, que ele não ia vender aquela pérola, porque aquela pérola não tinha valor para ser vendido, porque estava valendo a vida do filho dele. Então ele não ia vender. Então, assim é a salvação em Jesus Cristo. Não tem preço. Essa pérola de grande valor é a salvação em Jesus Cristo. Como eu já falei, essa pérola de grande valor nós temos, e tem muitos outros que ainda não a encontraram e necessitam da nossa ajuda, como eu tive a ajuda da Igreja Batista Quidabã,
para encontrar essa pérola de grande valor, muitos ao nosso redor necessitam dessa ajuda, dessa direção, tá? Desse companheirismo. Eu gostaria de ler o resumo. Deixa eu pegar meu resumo. Eu fiz um resumo. Eu fiz um resumo da parábola, disso que eu falei, para ficar mais entendido, não sei se os irmãos entenderam. Fala assim, nessa parábola, Jesus usa como ilustração um negociante em busca de boas pérolas. Esse negociante, quando acha uma pérola de grande valor, vende todas as pérolas que tem em mãos e compra de grande valor, reconhecendo o altíssimo valor dela. Então, aqui, só um comentário aqui, que eu acabei não falando, é que quando essa pessoa, né, faz a entrega daquelas pérolas, né, que ele tem em seu poder, é quando ele reconhece que aquilo ali não tem valor. Ele só acha, né, que tem valor, mas ele reconhece. A pérola de grande valor é o próprio Jesus Cristo e seu reino. Antes de conhecer Jesus, olhamos nossa vida como se tivéssemos verdadeiras pérolas em nosso poder. Mas quando reconhecemos o valor de Jesus Cristo, essa mentalidade muda, pois ele nos faz ver que as nossas pérolas, na realidade, não são tão valorosas como a que ele nos oferece. O grande desafio do ensino dessa parábola é o negociador, cada um de nós, saber reconhecer a pérola de grande valor, Jesus Cristo. Isso não é algo fácil, já que o negociador precisa reconhecer o valor da grande pérola e sacrificar suas outras pérolas por ela. Amém?